Será que as respostas que eu ofereço para Deus mudam o plano dele na minha vida? Ou será que essas mesmas respostas que eu ofereço para ele, elas mudam a minha vida dentro do plano de Deus? Eu quero poder responder essa pergunta para você no vídeo de hoje, e eu vou com você lá em Mateus no capítulo 13, na primeira parábola, na primeira história que Jesus nos conta, que é a parábola do semeador. E ele dá tanta importância para essa parábola que ele diz em Marcos no capítulo 4 que se a gente não entender bem essa parábola, vai ser difícil entender as outras. Se a gente não entender bem os princípios dessa história, vai ser difícil a gente entender todos os outros princípios, por isso da importância dessa história. E ela fala de um semeador que saiu a semear e ele encontrou diferentes tipos de solo, que eu considero diferentes tipos de resposta, onde aquela semente produziu fruto em um tipo de solo bom, mas não produziu fruto nos outros tipos de solo. Mais à frente, Jesus, no mesmo capítulo, ele explica essa parábola, então a gente não fica com dúvida nenhuma. Ele diz que um tipo de semente ficou à beira do caminho, porque não foi ouvida com fé, o maligno vem e rouba aquela palavra. Depois ele diz que uma caiu em terreno pedregoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas depois que vem as provas, as dificuldades, ele logo a abandona. Depois ele diz que outra caiu no meio dos espinhos, é o caso daquelas pessoas que estão muito preocupadas com a vida, até com o engano das riquezas, e a palavra fica infrutífera. Depois, por fim, ele diz que a semente cai num bom solo que frutifica 30, 60 e 100 vezes por um. Você já ouviu essa história, com certeza. E durante muitos anos é muito legal você receber de Deus um olhar fresco para ler as mesmas verdades espirituais que você está lendo há tanto tempo, porque eu creio que a palavra de Deus é eterna e ela vai sendo revelada para nós em camadas. E eu recentemente tive um olhar fresco da parte de Deus nessa escritura, que é tão bem clara e explicada por Jesus, e é o que está dizendo, é o que é. Jesus nos explica essa parábola. Mas eu comecei a fazer uma pergunta que eu acho que é muito coerente. Eu não sei se você faz perguntas para Jesus, mas eu comecei a fazer para o Senhor uma pergunta muito importante para mim, que é: se a palavra de Deus é poderosa e soberana, será que ela pode falhar quando ela não encontra um solo que a recebe bem? Será que a palavra de Deus não cumpre? E aí nós temos Isaías 55, que é uma escritura que eu amo, que diz que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Será que Deus depende tanto da gente para fazer com que Isaías 55, 10 e 11 seja uma verdade clara para a gente? Será que a gente depende tanto da gente hoje e um excesso de dependência que tem removido da nossa consciência, porque a gente nunca remove o Senhor do trono dele. A gente nunca remove Jesus da posição que ele ocupa. Mas será que a gente tem removido da nossa consciência muitas vezes a capacidade de confiar na completa soberania de Deus, mesmo quando tudo parece que vai dar ruim, mesmo quando tudo não está funcionando bem? É uma pergunta que eu quero te fazer e eu quero te desafiar a pensar nisso, porque como é que a palavra do governo soberano de Deus pode voltar vazia, pode falhar, quando ela encontra uma pessoa que está distraída? E eu quero ler Mateus 13 com você diferente, porque eu não acho que aqui só representa diferentes tipos de pessoas, mas diferentes tipos de comportamento, porque você pode ser salvo, andar com Jesus, amar Jesus, em algum momento você está meio seduzido pelas coisas erradas, o que faz com que a palavra que Deus tem liberado na sua vida, naquele tempo, ela pode se tornar infrutífera. Mateus 13, para mim, fala das diferentes condições para receber aquilo que Deus está fazendo. Vamos ampliar o entendimento para aquilo que Deus fala, mas para aquilo que Deus faz, porque Deus faz o que Ele fala. Então, tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas, no ambiente da nossa vida, no cenário da nossa vida, no tempo presente, representa a vontade que Ele tem para nós. Mesmo quando há erros, falhas, problemas, desvios, fraquezas, tentações, quando cada uma dessas coisas fazem parte do ambiente hostil que eu e você precisamos para crescer em Deus, para dizer não às tentações, para renunciar àquelas ofertas tão maravilhosas que essa vida faz, propostas tão deslumbrantes.
Eu quero ler com você o texto de um autor que eu gosto muito, e ele diz assim: a palavra do governo soberano é lançada como semente, e não importa se há uma grande falha na resposta e reação a essa palavra, Deus é bem sucedido no final. Com um corpo, ele está falando do corpo de Cristo, que produz aquilo que está implícito na palavra. Eu não acredito que existe nenhuma capacidade humana de frustrar os planos de Deus. Deus continua sendo soberano. Se a gente está cooperando com Ele, andando nos seus caminhos, ou se a gente não está. Existe algo para mim que é uma coisa muito sobrenatural, obviamente, mas ela foge completamente da nossa humanidade, onde a gente é espírito, alma e corpo, e a gente está restrito a espaço e tempo. E a gente está restrito a um corpo que é humano, que tem limitações a dia e noite, à fome e à necessidade de suprir essa fome, ao sono e ao cansaço e à necessidade de suprir esse cansaço com um descanso. Você percebe que nós somos seres limitados e que na nossa limitação a gente não consegue entender a arquitetura completa, celestial, que faz com que Deus orquestre todos os acontecimentos e as situações desse mundo debaixo de um plano que é soberano. E que nós estamos incluídos nesse plano soberano. Quando eu olho Mateus capítulo 13, eu acredito que haverá falhas, eu acredito que ainda haverá muitos danos que a humanidade fará nessa terra, mas que nada disso é capaz de frustrar o plano de Deus. Que tamanho de confiança isso deveria despertar na minha vida e na sua, para o nosso relacionamento com Deus, de investir no lugar certo, de dedicar a nossa vida a andar com o Senhor, obedecê-lo e fazer a sua vontade, porque isso nos inclui dentro do seu plano de forma cooperativa e não apenas como audiência que está olhando de longe o que Deus está fazendo. Nós queremos ser participantes, nós queremos trabalhar com Deus naquilo que Ele está fazendo, e quando nós temos esse tipo de discernimento da soberania de Deus, isso nos inclui de forma também soberana dentro do trabalho que Ele tem para nós, que é sermos os seus cooperadores na construção desse edifício que ele chama de igreja. O que me choca ainda dentro dessa história de Mateus capítulo 13 é que lá se encontram as parábolas do tesouro e da pérola, onde o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Depois, esse mesmo reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu olho como nós dependemos tanto do governo soberano de Deus, mas quando Ele nos encontrou, nos salvou e nos chamou para perto dele, nós ficamos como aqueles que encontraram um tesouro. Nós ficamos como aqueles que encontraram uma pérola de muito valor. O que a gente faz com um Deus que é tão soberano, tão autônomo, que carrega tanta autoridade, que é tão poderoso, Deus que realiza, faz qualquer coisa, e é verdade, Ele nunca pede a nossa opinião, porque Ele não precisa da nossa opinião. Mas ainda assim, como um pai, Ele não carrega uma natureza autoritária, mas a sua autoridade carrega amor e compaixão. Esse mesmo Deus, o Deus que nos salvou, nos deu uma oportunidade. E quando nós encontramos tanta soberania e governo na terra, a partir do nosso Senhor, nós respondemos como aqueles que encontraram uma pérola, um tesouro de grande valor. Nós queremos dedicar todas as nossas vidas ao que Jesus tem nos chamado para fazer com Ele. Nós queremos dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa energia. Nós queremos tomar a nossa cruz e segui-lo, renunciar a qualquer coisa que Ele nos pede, porque mesmo dentro de um plano tão perfeito de Deus, nós queremos fazer parte daquilo que Ele está fazendo na terra. Eu creio que Salmo 139, 16 diz que antes que eu fosse uma substância informe, no ventre da minha mãe Ele já tinha escrito todos os meus dias. Mas eu tenho convicção que as minhas respostas mudam meu coração, mudam a forma como eu me relaciono com Deus, como eu recebo a pérola de grande valor, o tesouro escondido tão precioso, mudam o valor que eu fixo naquilo que o Senhor tem me oferecido através da sua salvação. Eu tenho convicção que o alvo do Senhor dentro da sua soberania é que a gente seja mudado. É que Ele vai sim, no final de tudo, extrair de nós as pessoas que Ele deseja, porque a sua palavra jamais voltará vazia para Ele.